Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá em Santa Rosa, Valência, Venezuela, lá na congregação que pastoreia o reverendo Marco Joia, e também a tua esposa Ruth. Deus te abençoe, Ruth, grandemente. Também ali se encontra nosso irmão Jesus Barrulheta, William Romero e todos os ministros que estão visitando ali a congregação de Marco Joia nessa ocasião, e todos os irmãos, colaboradores, colaboradoras e todos que se encontram nesse dia ali presente, e os que estão também conectados através do satélite Amazonas ou internet nos diferentes países. Hoje é sábado 24 de dezembro deste ano, 2022, um dia onde partiu na véspera de Natal, em 1965, partiu o precursor da segunda vinda do Senhor, nosso amado irmão e amigo William Marion Branham. Partiu isso das 5h49 da manhã, ou seja, notem, partiu na terceira vigília, porque não podia passar a quarta vigília, que é a etapa onde se cumpre a vinda do Senhor, o qual foi o que ele precursou. E também é a etapa onde as promessas que Deus tem à Igreja do Senhor, ou qual é a ressurreição e a transformação, viria a se cumprir em uma nova era e uma nova dispensação, e inúmeras profecias que não podiam ser cumpridas no tempo do nosso precioso irmão Branham. Nos unimos nesse dia a toda a família do nosso irmão Branham, a quem amamos, e amamos sua família, e amamos sua mensagem, o qual é o fundamento, a plataforma do que seria o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E a vinda de um precursor é para preparar o caminho para e daquele que está precursando e com sua mensagem estaria assinalando como e quando viria isso que ele está precursando. E os que entenderiam e receberiam esse que ele está precursando seria aqueles para os quais esse precursado viria, se revelaria. E eles estariam vendo o que o precursor falou, e, ao ver as profecias sendo cumpridas, automaticamente identificariam esse do qual esteve falando, o precursor esteve falando. E hoje é um dia em que estamos recordando esse momento da partida do reverendo William Marion Branham, e isso nos remonta, nos leva a ler essas palavras ali. Uma porção nada mais dessa parte onde Billy Paul relata essa ocasião onde ocorreu esse acidente em 18 de dezembro, e ele, no serviço de 26 de janeiro de 1966,
ele ali relata o que aconteceu. Em outros lugares, ele depois talvez falou alguns outros detalhes, mas nesse dia ele falou algo ali, que domingo passado nós lemos assim de memória da memória, mas eu quero ler tal como ele disse ali, em uma porção aqui dessa parte, onde ele está dizendo ali, já tinha ocorrido o acidente e diz, tinha deixado José, porque José tinha ido com Billy no carro. Recordem que José era uma criança de 10 anos. E diz, tinha deixado José e meu filho Paulo no carro, subi as janelas e fechei as portas, ou seja, para deixá-los ali com segurança ali no carro, e disse que se sentassem ali. Papai e eu viajando, papai e eu viajamos muitas milhas juntos e vimos muitas coisas, muitos acidentes, e vi muitas pessoas morrerem. Vi muitas pessoas mortas instantaneamente na estrada. Era um espetáculo que tinha visto antes, ou seja, já estava acostumado a ver esse tipo de acidente, parece, portanto, que viajava. Então, na minha consciência, sabia que tinha ido porque seus olhos estavam abertos e sua cara parecia inchada. Ou seja, quando olhou o irmão Branham, ouviu com os olhos abertos, ou seja, automaticamente já ia ao ver essa cena, como outras que já tinha visto, de pessoas assim, era porque já estavam mortas. E já na consciência ele disse, aqui está, papai está morto. E sua cara parecia inchada, era simplesmente esse olhar que muitos de nós experimentamos. Ou seja, que tinha visto pessoas assim, sair do carro, simplesmente não sabia o que fazer. Corri para ele. José começou a gritar. E quando fez, abaixou a cabeça, levantei sua cabeça com minha mão e disse, ou seja, a cabeça do irmão Branham, quem foi esse? Eu disse, esse é José, papai. E disse, está bem? E somente me olhou, não disse nada. Isso tem um significado especial para mim, devido a uma fita na que ele falou, Senhor, é este o tempo? Não posso dizer que isso seja certo, mas sei que ele nunca respondeu até que José chorou por seu pai. Então, papai disse, diga a José que tudo está bem. Vejam como ali o irmão Branham escuta José e responde. E isso nos recorda quando, na Escritura, Jó disse, então chamarás, e eu responderei. Vem como as Escrituras vão se cumprindo nos diferentes tempos, até que chegará o momento em que terá o cumprimento final disso que já foi refletido nos profetas. Esse chamado ocorrerá neste tempo final. Isso que foi ali mostrado
por Deus, através desse incidente tão lamentável, mas que tinha um propósito divino e representava um tempo onde os mortos em Cristo ouvirão a voz do Filho de Deus, do Filho do Homem, e se levantarão. Quando ele escreveu ali em São João capítulo 5, por aí pelos versículos 35 em diante, que ele escreveu nessa parte, ouviram a voz do Filho de Deus por ali, algo assim, e diz a Escritura, e ele escreve em carne, ou seja, será na manifestação que Deus terá neste tempo final, na qual estará soando a grande voz de trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão, despertarão, escutarão a voz do Filho de Deus e se levantarão. E isso ali, o que José fez, o qual é tipo e figura da segunda vinda do Senhor, porque José representa a segunda vinda do Senhor. E ele escutou José. Tanto assim que com a voz dele, o irmão Branham respondeu. Ou seja, que responderão os que partiram das eras passadas e os do nosso tempo. Essa mensagem que Billy Paul falou, que fez referência ali, senhores, é este o tempo, que foi uma mensagem que o irmão Branham pregou em 30 de dezembro de 1962, ou seja, terminando este ano, Deus estava mostrando ali o que, mais adiante, uns meses depois, seria cumprido, como foi mostrado nessa visão ou sonho que teve, onde foi arrebatado e foi visitado por esses anjos. Depois, meses depois, se cumpriu tudo isso que Deus mostrou ali, nesse dia que ele está relatando isso que aconteceu. E vejam, aqui onde nos diz, na página 30, vamos ler aqui uma porção desta mensagem. E quando se aproximaram, ou seja, os anjos, aí vocês podem buscar depois a mensagem, e quando se aproximaram, o poder de Deus Todo-Poderoso me levantou para encontrá-los. Posso ver, nunca me deixou. 8 dias foram, e não posso esquecer ainda. Ou seja, que isso ocorreu 8 dias antes desse dia 30 de dezembro. O que é a experiência que ele teve, e ele aí desenha uma pirâmide e as eras, e as enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e a pedra angular escreve 8. 8 dias foram e não posso esquecer ainda. Nunca tive algo que me preocupe como isso. Até minha família pode confirmar isso, afirmar isso. Eu podia ver esses anjos com essas asas estendidas para trás, viajando mais veloz do que o som pode viajar. Vinham da eternidade, em questão de um instante, como de abrir e fechar dos olhos. Não havia tempo nem para abrir e fechar o olho, para piscar, somente um abrir de olhos. E escreve abrir de olhos. E a Escritura ali, 1 aos Coríntios 15, 50 ao 56. Será no abrir de olhos, a final trombeta. Ali eles estavam. Eu não tive tempo para contar. Não tive tempo. Somente pude olhar.
Eram anjos fortes, grandes, brancos como a neve. Tinham asas junto à cabeça e eles se moviam. Assim, um som de um assobio. E quando o fizeram, fui arrebatado a essa pirâmide de constelação, da constelação a essa pirâmide da constelação. Pensei, agora, isto é, estava entumecido dos pés à cabeça e disse, vá, isso significa que haverá uma explosão que me matará. Agora estou ao fim do meu caminho. Não devo dizer ao meu povo. Quando essa visão terminar. Foi uma visão. Não quero que saibam sobre isto. Mas o Pai Celestial tem que me deixar saber que meu tempo terminou. Não direi à minha família porque ficariam preocupados por mim, porque Ele está pronto para ir. Estes anjos vieram por mim e serei morto em breve, agora em algum tipo de explosão. Então veio a mim, enquanto estando nessa constelação, desenho uma estrela de Davi. Não, isso não é. Se tivesse matado a ti, teria matado José. E podia escutar José me chamando. Ele escreve José e uma pedra angular. E corrijo, e uma estrela de Davi. Escreve José e uma estrela de Davi. Então, novamente, considerei e pensei, Senhor Deus, o que significa essa visão? Me perguntava, então veio a mim, não uma voz, só veio a mim. Estes são os anjos do Senhor vindo para dar-me a nova comissão. E desenha outra estrela de Davi e escreve a nova comissão. E quando pensei isso, levantei minhas mãos e disse, Senhor Jesus, que queres que faça? E a visão me deixou. Por quase uma hora, não pude sentir. Ele escreve 1 hora. Agora vocês sabem o que são as bênçãos do Senhor, mas o poder do Senhor é completamente diferente. O poder do Senhor, nesses tipos de lugares, o senti muitas vezes antes em visões, mas nunca desse modo. Se sente como um temor reverente. Um temor reverencial. Estava assustado até que fui paralisado na presença destes seres. Segundo Paulo disse, digo a verdade, não minto. Me captaram dizendo algo errado sobre uma coisa como essa. Algo está a ponto de acontecer. Desenho uma pedra angular e as eras. Então, depois de um momento eu disse, Senhor Jesus, se vou ser morto, se vou morrer, me deixe saber para não dizer a minhas pessoas sobre isso. Mas se é alguma outra coisa, me deixe saber. Não houve resposta. Depois que o Espírito Santo me deixou, como por meia hora ou mais, me imagino, e ele escreve ali, meia hora depois. No outro lado, escreve também meia hora. Ou seja, vejam, diz o Espírito Santo deixou, como por meia hora. E notem que depois de culminada a etapa do recolhimento dos escolhidos, depois dessa etapa de batismo, depois dessa etapa, Deus leva o seu mensageiro. E entra a meia hora de silêncio. E há um período de tempo que contaria desde certo ano e já entra, vai entrando. Quando ele se vai,
Já está aí essa meia hora. E seu cumprimento pleno já é na visão da grande carpa catedral, em sua etapa, já ali, dos milagres e maravilhas, já estaria aí, se cumprindo plenamente esse tempo na parte culminante. Ou seja, na parte onde Deus estará atuando e Deus estará cumprindo a ressurreição e depois a transformação e depois os 30 ou 40 dias e depois a ceia das bodas do Cordeiro e depois o regresso à terra, depois da ceia das bodas do Cordeiro, o regresso à terra e o estabelecimento do glorioso reino milenial. Porque recordem que quando regressarmos, é preciso fazer um trabalho aqui na Terra para estabelecer esse glorioso reino milenial. Vejam como tudo isso, esses eventos proféticos, vão se entrelaçando um com o outro dentro dessa meia hora de silêncio, que é ao redor de 20 anos. Mas vejam que é um tempo tão e tão curtinho que se vocês se colocam a olhar com atenção, estamos bem, mas bem perto da nossa adoção. Temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos. Tem uma parte onde ele escreve, não tenho aqui agora a mão, mas posso conseguir, que quando ele diz, quando virem todas essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças aos céus, porque vossa redenção está perto. E ele escreve ali, algo assim como, nos levantar, diz, da cama, da almofada, algo assim diz. Ou seja, de todas as coisas que não é que vamos agora dormir, mas até isso ele escreve aí num estudo bíblico, um estudo deste estudo bíblico que eram preparados para ele, para as conferências, as mensagens, e aí ele escreve isso. Ou seja, que estamos bem perto do cumprimento de todas essas promessas, para o qual temos que estar bem atentos, para que não nos escape nada. Porque notem que no tempo de Abraão, quando apareceu ali Elohim, Melquisedeque, com Gabriel e Miguel, Sara e Abraão, ou Abraão e Sara, essa etapa foi do discernimento. E isso corresponde ao tempo do nosso irmão Branham, quando estava nessa etapa de discernir os pensamentos do coração. E vejam que ela ali duvidou, ou seja, não creu nessa promessa, ou seja, foi incrédula a essa promessa. E Sara representa a igreja, recordem. E também ali ela está representando aqueles que, até com a visita desses poderosos arcanjos e com a visita de Elohim, do Criador dos céus e da terra, mesmo assim ela duvidou. Qualquer um poderia dizer, mas se eu estivesse nesse tempo, eu teria crido, imagine, com essa visita. Bom, você ali teria feito o mesmo que estaria fazendo agora. Porque a maneira em que Deus se revelou ali a Abraão era uma maneira comum, normal. Porque para que Sara duvidasse, risse em seu coração de forma incrédula.
era porque não dava nenhuma faísca a ela, vamos dizer, de algo divino. Porque se tivesse sido algo que ela viu, algo sobrenatural e com bumbos e pratos e o céu aberto, e seguramente isso é divino, isso é de Deus. E em seguida teria crido. Ela duvidou. Agora, como ela viu Elohim e como ela viu esses arcanjos, foi de uma maneira simples. Deus disse ali a Abraão que ela tinha rido. E notem como ela saiu da sua presença. Agora vejam um detalhe. Ela mentiu nada mais e nada menos do que para Elohim. E porque ele disse, riste, você riu. E ela disse, não ri. E ele, sim, você riu. Veja, foi para ele a quem ela mentiu. E a visita de Elohim à semente de Abraão, neste tempo, no cumprimento da promessa que Deus estaria fazendo à igreja de dar a fé do rapto, tudo isso estará se cumprindo de uma maneira atualizada, de uma maneira onde estará o mundo, os 144 mil, o mundo, os perdidos, os 144 mil, as fátuas e a igreja noiva diante de Elohim. Porque a terceira etapa é para a igreja noiva, para as fátuas, para os perdidos e também para os 144 mil. E estarão num tempo paralelo aos dias de Ló e os dias de Noé. Porque se chegou o tempo de estar nesse entrelace, nessa mudança dispensacional. E ele, depois que passou isso, aconteceu isso, se foi. Uma mensagem diz, o nosso irmão William, que Deus não estava, não ia ficar ali com uma pessoa mentirosa, e se foi, e Abraão foi atrás dele, e aí é que diz, encobrirei eu, Abraão, o que vou fazer? Vejam que aí Sara já fica representando nesse momento, então, os da era de Laodiceia. E ele os tira Abraão à parte, e aí Elohim diz, encobrirei eu, Abraão, o que vou fazer? E aí diz, tudo junto com Gabriel e Miguel. E vamos continuar aqui. Esperemos que amanhã Deus nos ajude a ampliar um pouquinho mais tudo isto. Vejam, continua dizendo, estou na página 31. Depois que o Espírito Santo me deixou, como por meia hora ou mais, imagino, disse, Senhor, se então é que vou ser morto, e tu terminaste comigo aqui na terra e serei levado agora ao lar, o qual, se isso é, isso está bem. Isso está muito bem, assim que disse, se é, me deixe saber, envia teu poder novamente de regresso a mim. Então, saberei de não dizer ao meu povo ou a ninguém sobre isso, porque tu estás preparado para vir e me arrebatar. E nada aconteceu. Esperei um momento, então disse, Senhor Jesus, se não é isso, antes significa algo que tem que fazer, algo que mais tarde me será revelado, então envia teu poder. E desenha uma estrela de Davi. E diz, e quase me tira do quarto. Me encontrei em algum lugar aqui numa esquina. Podia ouvir minha esposa
em alguma parte, em algum lugar, tentando abrir a porta. A porta estava fechada. E ele escreve, a porta fechada. E vejam, há um escrito que ele diz, escreve, quando o irmão Branham dedicou o novo tabernáculo em Jefferson, Indiana, USA, Estados Unidos, o primeiro que pregou foi a revelação dos 7 selos, incluindo brecha, Deus em simplicidade, e volta a escrever brecha, os 6 selos, perguntas e respostas, e o 7º selo. Tipo e figura do que Deus estaria fazendo quando se completar a construção da igreja, o novo templo de Deus. Vejam o que representa isso que o irmão Branham fez nesse momento, quando ele dedicou seu tabernáculo e começou a pregar. Deus em simplicidade, a brecha, os 6 selos, perguntas e respostas, e o 7º selo. Tudo isso foi tipo e figura deste tempo final, o qual, quando se completasse a igreja do Senhor, algo ia acontecer. Algo grande ia estar por acontecer. Algo na página 31, algo está se preparando para acontecer. Ou seja, algo ia acontecer depois que isso se cumprisse no meio da igreja. Ou seja, quando Deus cumprisse e completasse a igreja do Senhor, o templo espiritual de Cristo, ia estar acontecendo o maior, o mais glorioso. Tudo o que foi mostrado ali com essa visita de Elohim a Abraão, com seus arcanjos, tudo o que aconteceu no tempo de Moisés, e depois no tempo de Josué, e depois no tempo de Jesus, no Monte da Transfiguração. Todos esses eventos e ainda mais, todos aqueles que estavam apontando para este tempo, neste tempo, tudo isso estaria se cumprindo e estaria se tornando uma realidade. Estaria toda essa palavra sendo vivificada, estaria trazendo à vida essa palavra, ao cumprimento, no meio da semente real de Abraão, onde Elohim, com seus arcanjos Gabriel e Miguel, estariam no meio da igreja do Senhor, e no fim do tempo, na etapa do cumprimento da visão da carpa, Deus estaria revelando e dando a conhecer assim a fé de rapto. E estaria ali se cumprindo essa etapa que o reverendo William Branham esteve no ano 1963, estaria se cumprindo nesse tempo final, e seria a realidade desse tipo e figura que ocorreu ali, na abertura dos selos. Continua dizendo, a porta estava fechada, ou seja, que já recordem que quando isso ocorrer, de que a porta está fechada, é porque entrou o último escolhido. E já vimos que isso ocorreu. Porque estava se completando a igreja do Senhor nesses dias, e ele mandou terminar tudo correspondente à dispensação da graça.
E recordo quando ele me dizia, me ajude, me ajude. E que quer que eu te ajude, William? E recordava essas palavras de tristeza de José com seu pai quando o viu nessa condição. E depois ele sabia que ia, como também o irmão Branham, em várias ocasiões, por aí por junho, julho desse ano 1965, disse: já tenho 56 anos e sei que me resta pouco, dizia ele. E já na mensagem sobre as asas de uma pomba branca, já ali, quando ele percebeu que não tinha ocorrido outra vez essa doença do estômago, já ali ele disse, agora que me curas, agora vai me levar. E tudo isso representa que a igreja do Senhor será curada e será transformada, ou seja, Deus nos dará esse corpo eterno e glorificado e nos curará dessa doença da morte. E agora que me curas, agora me leva, Senhor. E o irmão William, ele sabia. Ele tinha me dito em várias ocasiões, Benji, os Elias sabem quando se vão. Porque o irmão Branham sabia. Falando do irmão Branham, disse, Elias sabia. E me falou de Eliseu, falou de Elias. Todos eles sabiam quando se iriam. Recordem que Elias, em sua quinta manifestação, é com uma dupla porção. E ele sabia que se ia, que iria. Nesse momento, quando ele me dizia, ajuda-me, recordo que ele estava escutando a mensagem, o sétimo selo, e estava ali o áudio, onde o irmão Branham estava falando. Na tradução se escutava o tradutor um pouco mais alto e mais baixinho o irmão Branham. E quando eu estava dizendo, William, se eu tenho que dar a vida por ti, eu disse, por ti eu a dou. E ele aí ficou calado, já não me dizia ajuda-me, mas como que estava, já, como queria que eu falasse, eu me expressasse o que eu estava sentindo nesse momento e assumir a responsabilidade do que iria estar ocorrendo nesse tempo final a favor da igreja do Senhor, porque tudo que Deus está cumprindo e esteve cumprindo em todas as etapas da igreja do Senhor, desde o dia de Pentecoste até aqui, tudo é por sua igreja. Tudo é pelos escolhidos. Por amor a eles. Porque é sua igreja noiva. E o mais importante e o maior para Deus é você e sou eu.
Você é o maior para Deus. Ou seja, que na Terra, atualmente nesta etapa onde estamos, a raça humana, neste planeta Terra, tem os seres humanos, os maiores, que Deus tem em seu programa. São os escolhidos do fim do tempo. São aqueles para os quais Ele veio buscá-los. Ou seja, que o maior que Deus tem nesta terra somos nós. Portanto, quando Ele escutou que eu daria o que fosse por Ele, inclusive eu disse, eu dou a vida por ti. Eu tenho isso gravado. Em algum momento colocaremos. Não vamos entrar em fanatismo, mas há coisas que vão ficando como evidência, e é a história do que Deus vai cumprindo em nosso tempo. Recordem que do sétimo selo não se falou nada. Ele ficou calado, e o que se escuta é a parte quando o irmão Branham está falando dessa última parte que anexará ao sétimo selo, e onde o irmão Branham lhe diz: quando me chegarem as ondas, conceda, Senhor, que eu passe essa espada a outro, que seja honesto e leve a verdade. E justamente nesse momento isso estava sendo falado ali. Por algo, esse evento ocorreu nesse momento. E podemos ver como Deus esteve atuando depois da partida do nosso precioso irmão William Soto Santiago. Vemos como Deus veio crescendo e engrandecendo esse ministério no meio da igreja. E assim como no princípio o irmão William tudo focava no irmão Branham e não pensava que havia outro. Mas quando Deus mostrou mais adiante que no irmão Branham não era o cumprimento da segunda vinda do Senhor, mas que ele era o precursor e cumpriu essa primeira fase e a segunda etapa, a primeira etapa e segunda etapa, e que a terceira etapa, que é a manifestação de Deus em toda a sua plenitude, onde, quando ele dizia no livro dos selos, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma de Espírito, chegue a se encarnar na pessoa de Jesus, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E todas essas escrituras, quando Deus mostrou, disse, mas há outro. E ele mesmo ali, mas se sou eu, dizia o irmão William. E ele então viu que havia outro cumprimento, outra era, a qual estaria sendo usada por Deus, esse ministério do cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos, nessa liberação do povo de Deus,
como fez ali Moisés, um mensageiro dispensacional, que nasceu em 1940 e começou seu ministério ali ao redor já de 63, depois dessa visita desses anjos ao irmão Branham, o sétimo selo na terra. Agora vejam que tudo foi cumprido nessa parte dessa liberação do Egito, o qual é o reino dos gentios, como ele nos tirou dessa era de Laodiceia, e a parte onde ia ser introduzido o povo na Terra Prometida, já depois do que Moisés fez, que todos já sabemos a história, já então essa parte correspondeu a Josué. E vejam como Deus foi atuando, porque tudo, inclusive ele também, vejam em mensagens, ele sempre falava que não havia outro. E ele pediu a Deus mais tempo. E note como Deus lhe concedeu o tempo que Moisés pediu ao Senhor também. Note que a Moisés não foi concedido o passar, e mesmo que o irmão William não foi concedido estar em seu corpo físico para ser revestido, sim, concedeu estar nesse tempo e ter parte desse entrelace e esse encerramento de dispensação da graça e começo de dispensação do reino. E, como na corrida de revezamento, aí passou a espada que é a palavra, o cetro, a esse que Deus estaria usando neste tempo para entrar com o povo à terra prometida do novo corpo, a terra prometida do corpo eterno e a terra prometida do glorioso reino milenial. E vejam que nesse tempo, que é o tempo onde se cumprem esses anos, onde Josué os mandou santificar antes de entrar na terra prometida, houve um período de tempo ali, o qual Moisés não estava. Mas note que em um tempo que Josué estava ali com o povo, pronto para entrar a essa etapa de preparação para entrar à terra prometida. Lá Moisés não estava, mas aqui foi dado, Deus deu mais tempo ao nosso irmão William para estar. E esteve ao redor de 2 anos nesse entrelace, e esteve ali, operando esse ministério na forma em que Deus o estava usando para ter essa mudança de dispensação. E depois seguir esse ministério que Deus tinha guardado, reservado, para introduzir o povo à terra prometida do novo corpo. Rejeitar a promessa do filho prometido custou a Sara não escutar e não estar presente quando foi falado tudo o que Elohim disse a Abraão. Essa conversa Sara não escutou. Ou seja, que essa parte
de Sara representa aqueles que ficam na era de Laodiceia, dentro da pedra angular. Já amanhã estaremos lendo algo disso. Hoje estamos assim conversando. E talvez amanhã não poderemos falar assim pelo tempo, mas amanhã, primeiro Deus, poderemos aprofundar um pouco mais com algumas fitas e extratos do nosso irmão William, referente a tudo isso, e ver onde nos encontramos hoje. E vejam, sempre é no véu de carne, onde é o tropeço para as pessoas. Lá, com a promessa que Deus estava dando a Abraão e a Sara, notem que Sara tropeçou. Ou seja, não creu nisso que Elohim estava dizendo. E se era Elohim, Deus com seu corpo criado ali, Sara duvidou, não creu. Quanto mais, e poderíamos dizer, se a árvore verde fizeram isso, ou seja, no tempo de Jesus, em sua primeira vinda, o que não farão na seca? Mas vejam como ela duvidou. Ela não, em seguida não disse, eu creio. Recordem que estão os que creem e os que duvidam e são incrédulos, mas ali Sara estava representando aqueles. Nesse momento estava representando aqueles que não iam crer. Agora, por que ela não creu em Elohim? Se era Deus em carne. É a forma em que Deus sempre se vela e se revela ao ser humano. E aí é onde todos tropeçam, com o véu de carne. Vejam aqui, na página 32, continua dizendo, vamos ver, paramos, a porta estava fechada, eu tinha uma Bíblia aberta e estava lendo, página 32 do Senhores, esse é o tempo. Não sei, mas creio que era o capítulo 9 de Romanos, último versículo. Vede, eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma pedra angular, preciosa, quem nela crer não será confundido. E ele desenha uma pedra angular, e desde cima, desde onde está, onde diz, a porta estava fechada, nessa parte estava fechada, desenha uma flecha para a pedra angular, e na pedra angular do lado, escreve 8, e embaixo as eras, e escreve a igreja, e do lado 5, 6, 7, ou seja, as últimas 3, e desenha uma estrela de Davi. Vejam, quando é que essa porta é fechada, tanto para a sétima era da igreja gentia, que chegou à sua parte ou etapa onde, quando o mensageiro se foi, já aí não havia oportunidade para entrar pela porta, que é o mensageiro, já aí a porta se fechou, e se fecha essa era, se denominacionalizam e Deus manda um juízo. Assim é na dispensação do reino, onde se percorrem 7 etapas e se sobe a uma oitava. Ou seja, aqui, tudo que Deus esteve mostrando por meio do reverendo William Branham e no meio da igreja do Senhor, do templo espiritual do Senhor, nas eras, desde os apóstolos, vem a ser cumprido na dispensação do reino. E essa etapa, amanhã estaremos vendo com detalhe como foi que estivemos passando todas essas etapas e chegamos à sétima. E depois, como é que subimos a essa oitava? Onde você está hoje? Na dispensação do reino. Onde você se encontra? Já estaremos vendo tudo isso e
estaremos vendo também inúmeros detalhes, os quais estarão sendo mostrados de como a Igreja do Senhor esteve passando por todas essas etapas, as quais passou a Igreja também nas diferentes eras da Igreja, desde os apóstolos até aqui. Vejam, na mensagem, o ramo que produz fruto desde a raiz da árvore, pregado em 7 de agosto de 2010, diz em Bogotá, Colômbia, diz, ou seja, que aí temos uma profecia para a segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo como rei, a vinda de Cristo como filho de Davi, a vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, porque assim é para a segunda vinda de Cristo, a vinda do Messias para o povo hebreu. E agora encontramos que nas gerações de Jesus Cristo vai surgir essa bênção da era da pedra angular. Aí é que tudo vai se concretizar, todo o programa divino. E por isso é que, como os judeus trouxeram o evangelho por meio de Pedro e Paulo aos gentios, o evangelho da graça, os gentios, ou dentre os gentios, será levado o evangelho do reino, será levado o evangelho aos judeus, o evangelho do reino. Portanto, algo grande está prometido para ser manifestado na Igreja do Senhor Jesus Cristo, no ramo que tem que produzir o fruto deste tempo, pois já os demais ramos tiveram seu tempo. Cada pessoa tem que reconhecer o ramo correspondente ao tempo no qual vivemos e estar aí para produzir fruto, porque esse é o lugar onde Cristo em Espírito Santo está sempre de era em era, no ramo correspondente a cada tempo. E agora já passaram entre os gentios 7 ramos, dentre os gentios. E agora nasce um ramo, um rebento da raiz. Aí é onde vai se cumprir a vinda do Senhor à Igreja, nesse ramo, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É aí onde Ele, ao completar sua Igreja, a completa aí, nesse ramo. E Ele então terminará seu trabalho no lugar santíssimo, como sumo sacerdote. Sairá do lugar santíssimo, porque terá completado a família de Deus, a descendência de Deus. Nessa geração, chamaríamos oitava. Mas, se contarmos a do tempo dos apóstolos, seria a nona. E vejam algo bem interessante na mensagem, a restauração da árvore noiva, na página 25, nos diz embaixo, diz, agora isso é correto, note agora o que aconteceu. Nisto, Deus plantou uma árvore para trazer 9 dons espirituais, dons do seu Espírito. E ele faz uma pirâmide nas eras e enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E depois, em cima, na pedra angular, escreve 9. O mesmo Espírito que estava em Cristo desceu sobre a Igreja, tinha vida eterna. Agora os dons do Espírito estavam na Igreja e estava crescendo, trazendo fruto em todas as partes. Eles não pensaram de si mesmos, não organizaram nada. Eles seguiram em frente como irmãos. Eles seguiram em frente como irmãos. Vejam como ele aí está contando a etapa dos apóstolos, como a primeira, e aqui como nosso irmão William nos diz, que conta a era dos apóstolos como uma geração, mas ele diz, continua dizendo, mas se contarmos a do tempo dos apóstolos, seria a nona. Mas vamos levá-la à oitava. Esta oitava etapa da era da pedra angular, onde é a etapa ou era para a adoção dos filhos e filhas de Deus. É a etapa da adoção de cada filho e filha de Deus. Ou seja, a etapa mais importante de todas as etapas é essa etapa. E quem não estiver nessa etapa não poderá ser adotado. Foi para mim
um privilégio e uma grande bênção poder ter esta conversa assim entre nós. Ou seja, assim, nessa maneira assim de contarmos as coisas assim, mais talvez informal. E são conversas de grande bênção porque falamos entre irmãos, entre amigos e vemos todas as promessas que Deus fez através dos diferentes profetas e todos os tipos e figuras, e agora os vemos. Vemos todas essas coisas que foram faladas, vemos como vão sendo materializadas à medida que Deus vai cumprindo. E, no princípio, é como a criança. Vamos dizer como aconteceu ao irmão William, que ele mesmo nos contou, e talvez assim informalmente nos dizia, é como a criança, diz o irmão William numa história. Depois buscamos há vários lugares onde ele relata que havia uma criança no campo e desceu, ou estava na casa da avó, ou algo assim, desceu, e esteve a criança ali, dentro da casa ou fora, onde lavava roupa ou algo assim, e passou e viu uma criança. E a criança movia um braço, e a criança também movia um braço, lá no espelho. Era um espelho. E a criança no espelho daqui, ou seja, a criança movia a cabeça, a criança do espelho movia a cabeça, mexia a cabeça, e depois levantava um pé, e a criança do espelho levantava um pé. E quando percebeu, e disse, mamãe, mas se sou eu. Ou seja, sou eu. Esse que está no espelho sou eu. E assim cada escolhido de Deus se vê no espelho da palavra, e quando vê essas promessas, e vê que essas promessas falam de filhos e filhas de Deus que serão adotados, que serão transformados. Em seguida, agarram essa palavra, agarram esse indivíduo que está ali, nessa letra, e diz, mas esse sou eu. Eu sou um deles. Papai, ou seja, Pai Celestial, sou eu, ao que tu vais adotar. Vem. E aí a pessoa se reflete na palavra e se vê na palavra. E esse reflexo se tornará uma realidade em breve, quando tivermos esse corpo eterno e glorificado. E já essa palavra venha a ser viva, se torna viva, venha a se materializar em você e em mim, quando Deus nos der esse corpo eterno e glorificado. Vamos colocar aqui, nesta conversa que tivemos nestes momentos, a nova, a comissão, ou seja, a nova comissão. Que Deus te abençoe, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe, Ruth de Bermudes, e todos os ministros e todos os irmãos aí reunidos em Santa Rosa, Valência, Venezuela, e todos os irmãos nos diferentes países que estão escutando e estarão escutando essa conversa deste dia, e que tenham um feliz Natal e um próspero ano 2023. Que Deus os abençoe e guarde a todos.